Agora que você já aprendeu o conceito de função, já sabe como representar com diagramas, vamos hoje aprender outra forma de apresentá-la utilizando o software GeoGebra. Para fazer isto, vamos utilizar o programa GeoGebra que apresentei para vocês nos computadores do colégio na última aula presencial. Você já sabe onde encontrá-lo nos computadores do laboratório do colégio. E se você está estudando em casa, já sabe que pode instalá-lo em seu computador. Anote o endereço caso queira instalar. Para esta aula é importante que tenha realizado a pesquisa solicitada na última aula sobre o plano cartesiano. É com ele que trabalharemos aqui. Então, nós vamos começar a conhecer melhor o GeoGebra para trabalhar com o nosso conteúdo que é funções. Então, quando você abre o GeoGebra, vai aparecer essa tela. Então, nós vamos estudar um pouquinho de cada função aqui que nós vamos utilizar. Então, essa parte aqui do software, que seria a parte superior, é o menu principal. O menu principal é como se fosse você abrir o Windows, Ele aparece arquivo, editar, e aqui você tem várias funções. Daí nós temos em seguida a barra de ferramentas. Então, nessa barra nós vamos estar realizando algumas atividades, utilizando algumas funções do software para poder representar as nossas funções, enfim, tudo que nós estivermos estudando dentro desse conteúdo. Abaixo você observa aqui que ela está dividida em duas telas, Então, aqui em duas partes essa tela. Então, seria a janela da álgebra, onde vem anotado todas as representações algébricas do que você realiza dentro do programa. E ao lado, do lado direito, você tem a janela de visualização. Então, a janela de visualização, você vai estar observando todos os desenhos que você tiver o objetivo de representar, sejam eles figuras geométricas, sejam funções, tudo vai estar aparecendo, os desenhos estarão aparecendo aqui. Abaixo, na parte inferior, você tem um campo de entrada. Então, nesse campo de entrada é onde você pode utilizar para realizar as representações dos teus desenhos, das tuas figuras. Então, aqui você joga os elementos na forma algébrica. Então, aqui você entra com os elementos na forma algébrica para que eles sejam representados aqui na sua janela de visualização. Agora que você já tem a visão do GeoGebra, você vai entrar nesse programa no computador que você está trabalhando para que nós possamos estudar um pouquinho mais o nosso conteúdo dentro desse programa. Então, agora você vai abrir o GeoGebra no teu computador e o nosso objetivo aqui agora é que você explore esse programa. Então, eu vou explicar algumas funções básicas aqui. Então, aqui eu tenho o comando mover. Então, aqui eu tenho uma setinha onde eu posso clicar e aqui tem as opções. Eu quero só escolher a questão mover. Então, nessa opção mover, eu posso movimentar objetos selecionados. Vamos marcar uma posição aí, um ponto. Então, eu venho aqui no segundo ícone que aparece, novo ponto. Eu vou marcar esse ponto em algum lugar aqui desse plano cartesiano. Marquei o ponto. Você observa que apareceu uma letra que é para representar o ponto. Se eu quiser tirar essa letra, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vai aparecer algumas opções. Eu vou escrever lá, está exibindo o rótulo. Eu não quero que exiba o rótulo, então não vai aparecer mais. Observe que aqui do lado esquerdo eu tenho o ponto A, que ali havia, e os números. Então, quem são esses números? Então, você estudou o plano cartesiano, então você deve relembrar que esses pontos no plano cartesiano são representados por coordenadas, Então, aqui eu tenho as coordenadas do eixo X, aqui eu tenho as coordenadas do eixo Y.
Então, cada vez que eu marco um ponto dentro do plano cartesiano, a posição desse ponto vai estar identificada aqui na janela da álgebra. Muito bem. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é quadricular esse espaço. Então, vamos quadricular para ficar mais fácil identificar os pontos. Então, eu venho novamente, clico com o botão direito do mouse em cima aqui da janela de visualização e aparece malha. Então, eu clico e aparece a malha. Então, se eu quiser, digamos, eu quero marcar um ponto bem nessa região. Então, eu vou lá, seleciono a localização do ponto e clico numa posição que eu desejo, por exemplo. Então, ali eu tenho o ponto C. Então, eu já tenho ponto A, ponto B, ponto C. Outra coisa que eu posso fazer aqui, então, como a gente viu, é movimentar esses pontos. Então, eu vou escolher aqui mover e vou movimentar os pontos. Então, eu quero movimentar o ponto A. Então, olha lá, ó. À medida que eu vou movimentando o ponto A, observem que na janela da álgebra, os números estão modificando. Olha aqui, ó. 0, 0, 1. Por que será 0, 1? Vamos vir aqui. 2 e 1. 2 e menos 2. 5 e 0. Enfim, eu posso fazer o movimento de qualquer ponto e verificar que essas coordenadas estarão identificadas aqui na janela da álgebra. Então, agora que você já conhece um pouco do software, nós vamos para a primeira tarefa. Então, a letra A. Utilize a opção Exibir malha caso a janela de visualização esteja em branco. Marque pontos na janela de visualização e mova os pontos na malha. Então, essa atividade é para que você treine um pouco o uso desse software. Observe que na janela da álgebra temos letras representadas por números separados por vírgulas. Você sabe o significado disso? Elabore uma resposta para a questão. Continuando essa tarefa, você vai marcar mais 4 pontos, um em cada quadrante, e vai anotar em seu caderno os pontos que marcou, explicando o que significam os valores indicados. Depois você vai salvar com o seu nome e vai me enviar por e-mail. Além disso, eu quero que você faça também um esboço desse plano cartesiano com os pontos que você escolheu em seu caderno para apresentar na próxima aula presencial.